O Vasco saiu perdendo, a ligação funcionou. Mercado da bola agitado, Admar Lopes faz ligação. Dólares perdidos, e a gente vai falar bastante de Vasco nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa quarta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de tudo, porque olha só, hein? Muita coisa acontecendo, mas antes eu peço para você deixar o seu like para dar aquela moral aqui pro canal. Tô vendo que você está chegando em todos os vídeos e não está deixando o like. Então eu peço para você deixar o seu joinha para apoiar aqui o nosso trabalho que está na correria, né? Daqui a pouco estou partindo para Belém do Pará, onde farei, né, a cobertura de Vasco da Gama e Remo. Já estou no aeroporto e você vai ficar sabendo de tudo. O Vasco que treina, né, no CT do Paysandu amanhã, e a gente vai estar pertinho levando você juntinho ao Vasco. Então, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, aqui você não perde nada. Nesse vídeo, vamos falar bastante sobre a ligação que funcionou, né? O Vasco saiu perdendo e eu vou trazer para vocês detalhes desse assunto, ligação envolvendo o técnico Fernando Diniz. Vamos falar também sobre muitos dólares perdidos, muita dor de cabeça para o Renato Portaluppi, dor de cabeça boa, né? E a gente vai comentar também sobre o mercado da bola. Olha só, quero começar falando exatamente sobre a ligação que funcionou, né? O técnico Fernando Diniz, depois de ter convidado, né, o Bruno Lazzaroni para ser esse auxiliar fixo, né, permanente no Corinthians, e aparentemente o Bruno Lazzaroni recusou, né, na minha pergunta na coletiva pós-jogo contra o Barraca Central, o Bruno Lazzaroni teria recusado, né, essa proposta, ou recusado esse convite, e falou, né, na minha pergunta exatamente sobre isso. Eu fiz duas perguntas, né, pela Copa Sul-Americana. A primeira foi sobre o próprio Bruno Lazzaroni a respeito do convite. E aí ele diz: eu não queria falar sobre isso, queria falar sobre o jogo, mas o que eu posso dizer é que eu fico no Vasco. Ponto final. Então, o Diniz saiu perdendo nessa. Depois eu perguntei, né, sobre a insistência no Matheus França, que é uma dor de cabeça para o técnico Renato Gaúcho. Existe uma insistência muito exagerada no Vasco em relação a esse jogador, né? A gente já sabe, a gente já observa, o torcedor já não suporta tanto, né, essa insistência. O Matheus França já teve todas as oportunidades possíveis. Mas enfim, sem falar do Matheus França aqui, eu vou trazer essa informação. A ligação do técnico Fernando Diniz já está causando alguns relapsos no Vasco, né? Acontecendo algumas coisas no Vasco que estão dando certo para o Fernando Diniz e para o Corinthians e ruim para o Vasco. É isso mesmo, o Lucas Vergne, um grande profissional, acompanhei muito o Lucas há muito tempo no Vasco, né? Ele é analista de desempenho, todas as viagens que a gente faz para a cobertura, todos os lugares que a gente teve, eu sempre vi o bom trabalho do Lucas Vergne, tá? Um garoto novo, com boas ideias, com a cabeça muito aberta, né? Ampla para o futebol atual. O Vasco perde esse profissional para o Corinthians, né? E ele está agora se despedindo do Vasco em suas redes sociais e acertará com o Corinthians o seu novo contrato. Ligação e indicação do técnico Fernando Diniz. Então o Vasco saindo perdendo, né? E claro, já vem tendo muita repercussão a fala do Fernando Diniz na coletiva, né? Que trabalhou em 17, 18 anos em clubes no Brasil para chegar no grande clube que é o Corinthians. Enfim, menosprezou muito, né, o Vasco, e eu não esperava muito do Diniz. Todas as vezes que eu confrontei o Diniz na coletiva, muita gente chata veio aqui enchendo o meu saco, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que ia acontecer. Então eu não me arrependo de nada, nenhum conflito que eu tive com o Fernando Diniz, que menosprezou o Vasco em relação ao Corinthians. Eu não esperava menos disso do Diniz, é óbvio. Então eu não me arrependo de nada, todas as vezes que eu conflitei com o Diniz. E muitas das vezes as pessoas enchendo o meu saco nas redes sociais, que não era para fazer assim, que a pergunta agressiva, sem necessidade, eu já sabia que tinha necessidade. Eu já sabia que isso deveria acontecer. Então eu não me arrependo de nada, de nenhum momento que eu fui para questionar o Fernando Diniz à frente do Vasco. Principalmente na questão desportiva, né? Depois que ele saiu, o Vasco voltou a vencer e saiu da zona da degola. Então eu não me arrependo mesmo. Depois da performance desportiva junto ao Renato Portaluppi e agora menosprezando a marca Vasco após chegar no Corinthians, né? Enfim, vamos estar falando muito sobre isso e os reflexos estão acontecendo. O Vasco perde um grande profissional
para a equipe do Parque São Jorge. E olha só, hein? Admar Lopes agita o mercado. O dirigente já está buscando reforços. E eu quero falar aqui sobre um volante que é ex-Corinthians, um jogador que passou por um problema no Corinthians ali, né? E principalmente um problema de lesão. O atleta lesionou o seu joelho, né? Uma lesão muito grave, fez uma cirurgia muito pesada, né? Ali no joelho esquerdo, se eu não me engano. E o José Martínez interessa o Vasco, é isso mesmo, um volante de 31 anos, sem contrato, venezuelano, né? Estava na MLS antes de vir para o Corinthians, está valorizado no mercado, tem um valor aproximado de 3 milhões, de 2 a 3 milhões de euros, pode receber uma proposta do Vasco, mas a torcida fica dividida. É um bom jogador, é um jogador com muitos valores, é um jogador com muitas valências, porém, é um jogador recém-lesionado. E não é só o Vasco que está atrás do José Martínez. Temos também a procura do São Paulo. O São Paulo também quer a contratação do volante, tá? O volante que era muito querido pelo torcedor do Corinthians, tá? O torcedor do Corinthians não descarta totalmente o José Martínez, não. A gente tem sim uma aceitação grande lá no Corinthians acerca desse volante. Teve um problema de reapresentação de treino, enfim, no qual ele foi ali dispensado, né? Se encontra sem clube e o Vasco está de olho no jogador juntamente com o São Paulo. E aí, torcedor, o que você acha sobre uma possível contratação do José Martínez, jogador ex-Corinthians atualmente sem clube? Disputa com o São Paulo ou deixa para o São Paulo levar esse jogador? Deixa ali nos comentários a sua opinião, eu quero saber o que você acha sobre esse atleta. Olha só, vamos falar aqui sobre perda de muitos dólares. É isso mesmo, o Vasco perdeu cerca de 125 mil dólares, mais ou menos 652 mil reais na última partida contra o Barraca Central no estádio Florencio Sola do Banfield, né? A estreia da Copa Sul-Americana. Estive pessoalmente fazendo essa cobertura para você, você acompanhou com imagens do estádio, todos os jogadores passando, a transmissão ao vivo. Se você ficou perdido na internet, você deu mole. Se você está inscrito aqui, simplesmente você vai ser avisado quando a gente entrar ao vivo. Então você não pode perder. Nós fizemos a transmissão em tempo real, sem delay, tudo em cima do lance, para você ficar sabendo de tudo que estava acontecendo na estreia da Copa Sul-Americana. E essa estreia que o Vasco chegou muito perto da vitória e muito perto de ganhar cerca de 125 mil dólares, que aproximadamente 650 mil reais. O Vasco deixou de ganhar esse valor e agora corre atrás, né? Vai obviamente observar o jogo hoje às 9 da noite entre Audax Italiano e Olímpia do Paraguai. O Audax do Chile e o Olímpia do Paraguai se enfrentarão para mais uma partida do Grupo G. O melhor resultado para o Vasco seria o empate entre essas duas equipes, né? Porque aí o Grupo zera, o Vasco terá 3 jogos em casa e 2 fora. Então as chances de pontuação aumentam muito. Então, na minha opinião, um empate entre Olímpia e Audax seria muito interessante para o Vasco pensar em classificação sem playoffs no Grupo G da Copa Sul-Americana. Mas perdeu a chance, né, de ganhar essa premiação. Um jogo fácil, o time do Barraca Central, com todo respeito, é muito fraco, é muito limitado. O Vasco conseguiu dominar grande parte do jogo, principalmente ali depois dos 20 do primeiro tempo, né? A saída de bola 3+2, né? Que faz um líbero, que era o Lucas Freitas, fazendo ali o Wallace Falcão pelo lado esquerdo, o Cuesta pelo lado direito e os dois volantes, o Hugo Moura e o JP, fazendo essa parte secundária, né? O 3+2 fazendo essa saída de bola, estava funcionando muito. O Nuno, como sempre, a posicional também aparecia como elemento surpresa. Então o Vasco foi até bem na medida do possível, do elenco que levou. A gente viu ali grandes esforços de alguns jogadores, mas poderia ter saído com a vitória para ficar já liderando, né? Acordaria nessa quarta-feira liderando o grupo na Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que é muito importante para alguns torcedores, para outros não, mas eu vou trazer uma informação para você. O Vasco poupou os jogadores nessa partida, provavelmente contra o Audax Italiano em casa, em São Januário, no qual estarei presente também, porque a gente vai estar onde o Vasco estiver. Time titular, força máxima para pontuar e quem sabe liderar o campeonato, né, a Copa, né, o Grupo G da Copa Sul-Americana. E você, acredita também que o Vasco possa chegar longe nessa competição?
corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Já estou a caminho de Belém do Pará, onde você vai acompanhar tudo do Vasco lá no... Tenha muitos vascaínos no estado do Pará, hein? Se prepara o Vasco, porque vai ter muitos vascaínos apoiando o Cruz Maltino. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Forte abraço.